Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, Shalom Adonai, que o Espírito do Eterno possa estar com vocês neste vídeo, já rápido, curto, conclusivo. Eu quero agradecer você que tem sido ácido, tem sido aí cooperador desse trabalho de divulgação em reflexões, meditações, em momentos que a gente aqui, com muito carinho, prepara para você ser abençoado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser mais alegre aí conosco, ser mais recíproco e com o carinho que vocês têm, demonstrar aí essa gratidão de se inscrever no nosso canal, tá bom? Eu queria pedir com alegria, pedir com muita alegria. A gente está com muita dificuldade de alcançar 500 inscritos e eu peço a colaboração, tá? O carinho de vocês, em nome de Jesus. Ajude nós, deixa o like, deixa o joinha, inscreva no meu canal. E hoje eu quero aqui deixar uma temática polêmica, uma temática que tem sido aí muito discutida diante dos teólogos, diante dos acadêmicos. Tem sido preocupante porque alguns podem pender a teoria do espiritismo, na questão do espiritismo, e nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. Como eu sei que Bíblia responde Bíblia, nós vamos aqui usar a Bíblia como resposta, tirando as objeções, mostrando que toda crítica textual ela pode ser resolvida de uma forma plausível dentro da apologética, dentro da exegese, e a gente não pode se perder no texto, dando ênfase ao espiritismo, jamais dando ênfase ao espiritismo. Eu quero abordar o assunto falando sobre a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. Realmente, Moisés que morreu e Elias apareceram ali, realmente eles se transfiguraram como muitos pregam por aí. Realmente, vamos lá, realmente Moisés que morreu, Elias que foi transladado, realmente transfigurou ali, eles estavam ali literalmente conversando com Jesus. É isto realmente o que o texto diz? Então, vamos junto, mas olha, não deixe de se inscrever. Se você assistiu até o final, escreva lá embaixo no seu comentário: pastor, assisti até o final. Põe lá, gostei, não gostei, pastor, não entendi. O que você quiser colocar, mas ajude, comente, compartilhe, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá? Diz o texto, Mateus capítulo 17, nós vamos estar lendo o verso 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, irmão deste, e o levou em particular a um alto monte. Verso 2 ali, ele foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram branco como a luz. Então lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Verso 4, Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz, a ele ouve. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximando-se dele, tocou-lhe e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Então eu vou terminar neste versículo de número 8 e abordar esta questão polêmica. Realmente Moisés estava ali, mas Moisés morreu. A Bíblia diz que Moisés morreu, inclusive no livro lá de Judas, nós vemos o anjo Miguel brigando, tentando defender o corpo de uma briga ferrenha com Satanás ali, tentando de uma forma ou outra proteger, guardar o corpo de Moisés. Na verdade, irmãos, é muito polêmico.
existem alguns pontos de observação, e eu queria deixar isso bem claro, né? No mínimo 4 pontos precisos, exclusivos, o porquê que, não vou entrar no mérito, porque que Jesus chamou só os 3, né, mais próximos dele. Em várias ocasiões Jesus faz isso, chama Pedro, Tiago e João para ocasiões exclusivas, né? Não fazendo acepção, não desmerecendo toda a classe apostólica, mas é uma forma que Deus incumbe uma responsabilidade apostólica para que lá na frente seja exercida com mais méritos aí diante da igreja, diante do cristianismo. Mas eu não vou entrar neste mérito e mostrando aqui com mais ênfase e precisão a questão de porquê, né? Porque vamos falar no mínimo 4 posições de observação, 4 sínteses, quase 4 tópicos que mostra o porquê que Jesus Cristo, ele ali fez questão de levar ali para esse fenômeno, né, sobrenatural. Fenômeno sobrenatural. Ali no Monte Tabor, a Bíblia diz, e nós estamos aqui com o texto, e isso é bem claro ver, que o versículo 2 diz, e ali ele, Jesus, foi transfigurado. O único, essa é a primeira observação, a ser transfigurado foi Jesus. Né? Ele tomou uma forma, né? A Bíblia diz até que apareceu, foi tão... o resplendor era tão grande que ficou parecendo como o sol e as suas vestes tornaram branco como a luz. Ou seja, um resplendor tomou conta do monte, né? Assim como lá no Antigo Testamento, no Monte Sinai, quando o Senhor desceu no monte, diz que um batia no outro, diz que havia clangor de trombetas, né? Diz que uma fumaça subia. Então, a glória de Deus ali, ela foi esplêndida, né? Ela foi muito objetiva no ministério de Jesus Cristo. Então, somente Jesus foi transfigurado. Pastor, explica para mim, talvez você está dizendo, como aparece Moisés. Né? Será que foi uma realidade? Não. A Bíblia responde Bíblia, não foi uma realidade. Isso foi uma visão que Deus deu àqueles 3 discípulos que estavam ali. E prova disso é o versículo de número 3. Então lhes apareceram Moisés e Elias. Enquanto 2 diz que Jesus estava transfigurado com um grande resplendor, né? Um grande resplendor de glória, o versículo 3 diz que apareceram. Em outra linguagem, houve uma visão, houve uma permissão de Deus, dando ali ênfase a uma visão, propriamente dito, numa mensagem, né, camuflada daquilo que Deus queria trazer por meio de Cristo ali aos apóstolos. Primeira forma de se entender. Moisés, quando aparece, né, e a prova disso é que eu tenho tanta certeza disso, que não só esse versículo aponta que era uma visão dos 2 elementos ali, Moisés que havia morrido e Elias que havia sido transladado, que o versículo de número 8 diz, erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Isso é prova de que não havia nada literal, exceto Cristo, que estava corporeamente ali. É bem verdade que há uma discussão muito grande, principalmente dos adventistas, né, que defende a tese que Moisés ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar. Isso é uma heresia primática, que a gente não pode jamais crer nisso. Né? A Bíblia não dá essa autoridade para nós realmente defender. Sabe que texto sem contexto gera pretexto, e a gente fica aí com textos isolados, provocando heresias e espalhando coisas que a Bíblia não diz. Né? Então, Bíblia responde Bíblia. Né? A Bíblia diz aqui que Moisés aparece e Elias aparece. Agora, como podemos entender, ou melhor, por que Moisés aparece e Elias aparece?
Moisés aparece justamente para mostrar que Cristo ali era maior do que a lei que havia sido dado a ele. Então Deus estava dizendo, olha, eu sou maior do que Moisés. Eu estou no meio aqui, maior do que Moisés. E sou maior do que Elias, porque Elias representa sempre os profetas. Então, primeiro ponto, ali os discípulos estavam vendo que Cristo é maior do que a lei e Cristo é maior do que os profetas. Segundo ponto que se observa, ali é explícito, Cristo em si, dentro do seu próprio ministério, buscando cumprir todo o ministério que é um ministério sacrificial. É um ministério que levaria ele a ser finalizado no Calvário. Ele ali demonstra que ele realmente é o Cristo. Quando a glória se transfigura em uma glória e o resplendor cobre o monte. Então, Cristo declarando a sua glória. Primeiro, Cristo mostrando ser maior que a lei e maior que os profetas. Cristo mostrando a sua glória. Terceiro, Cristo, por meio daquela transfiguração, fazendo com que os discípulos ouvissem a voz, porque o texto diz que uma voz, isso aí está no versículo 5, e saiu no meio da nuvem uma voz que diz, este aí é o meu filho. Ou seja, o próprio Pai dando testemunho, os discípulos estavam ouvindo justamente ali essa voz do Pai dando testemunho, dando testemunho que Jesus Cristo é o enviado, como quem creia nele, confie nele, ele é o Messias, ele é o Machia, ele é o ungido, tudo que foi prometido está aí, ele é realmente. Então, temos a primeira, Cristo sendo visto maior que a lei, maior que os profetas, Cristo mostrando a sua glória, Cristo sendo testemunhado pelo próprio Pai como o enviado, aquele que não usou por usurpação, mas aniquilou-se a si mesmo, não usou ser por usurpação ser igual a Deus, como diz Paulo, a carta aos Filipenses, capítulo 2, alguns versículos. Então, nós temos aqui essas 4, mas nós temos mais uma importante. Mais uma, é onde mostra a questão de que Cristo ali também demonstra que assim como estava ali Moisés morto, numa visão, que ali era uma visão, ali também estava Elias. Elias ressuscitado. Moisés representando a natureza humana e Elias mostrando a natureza divina. Moisés representando a natureza humana de Cristo e Elias mostrando a natureza divina. Como Deus, ele não morre. Glória a Deus. Aleluia. E como homem, ele havia de morrer. Então ali traz todo o compêndio do ministério de Cristo no Monte Tabor. Batismo, batismo, vamos pôr até nascimento, batismo e crucificação e ressurreição. Então, dentro disso, a gente aprende que o Monte Tabor serviu de lição para aqueles 3 discípulos. E a gente não pode jamais apoiar a questão de que Moisés ressuscitou e estava ali literalmente, nem que Elias desceu ali, que estava ali literalmente. Mas ali havia uma visão que Deus proporcionou, que Deus permitiu para os discípulos, para que ali fosse autentificado ainda mais Cristo como o enviado, Cristo como aquele que é o Cordeiro de Deus que veio para cumprir todo o propósito de Deus com relação à salvação, com relação à graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Cristo, ele está ali com este propósito. Se você gostou deste vídeo, tá legal, manda um joinha, manda um like, tenta aí comentar e ajude o pastorzão aí, por favor, em nome de Jesus.
Ô, gente, me ajuda a conquistar aí mais inscritos. Eu conto com você, conto com a sua participação, conto com a sua alegria de estar conosco, né? Então, é claro que a gente não consegue responder tudo, mas nada melhor do que a própria Bíblia, a própria palavra responder essas questões que às vezes para nós parece difícil de entender. Então nós temos ali o 2, Jesus sendo transfigurado, né? Essa expressão no grego é tomando uma forma, né? E essa forma é sendo coberto de um resplendor, de uma glória, né? O texto diz que o seu rosto resplandeceu como o sol. Imagine a força do sol diante ali do Monte Tabor, e as suas vestes tornaram-se como a luz. Então todo o monte se cobriu. A Bíblia diz que Pedro tentou até dizer que queria fazer um abrigo, né? E não houve essa permissão, né? Se fosse literalmente, é possível que ali eles passassem mais dias conversando ali, teria que fazer alguma coisa até para comer. Mas como é uma visão, e o texto é preciso, no verso 33, então lhe apareceram, né? Então tiveram uma visão, né? Então foi visto, né? Foi visto. Ali já não era mais um clima, ou um âmbito, ou um momento carnal e físico. Ali, quando Jesus se transfigura, Jesus abre as portas para um êxtase espiritual, para um momento espiritual completamente sobrenatural, né? E o sobrenatural pertence a Deus. Realmente, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é espiritual, realmente está no controle de Deus de uma forma tremenda. A Bíblia diz também, e para partilhar um pouco disso, né, quando Jacó colocou a cabeça ali na pedra, indo para Padan-Aram, parou ali para poder descansar, diz que uma escada se pôs, e anjo subia e descia. Quando ele acordou, ele falou, Deus estava aqui é a casa de Deus, e eu não sabia. Então, observe que visões como Ezequiel eles também tiveram este privilégio de ter uma visão, né, mostrando essa questão, que realmente Cristo, ele é maior que a lei, é maior que os profetas, é o Cristo glorificado, é o Deus que testemunhou, o próprio Pai testemunhando, né, nitidamente. Isso nós temos também quando Jesus sai logo da água, ouve-se uma voz após ser batizado por João Batista. Você vai conferir o texto lá, inclusive ali você pode achar ali no capítulo de número 3, possivelmente, no capítulo de número 3, versículo de número 16, né? 16 e 17, você vai achar ali a voz do Senhor dizendo, esse aí é o meu filho amado em que minha alma me compraz. Deus dando testemunho pela segunda vez aí, com relação ao ministério de Cristo. E, em quarto lugar aí, Elias mostrando ser a natureza divina, humana, divina, Elias mostrando a natureza divina, e Moisés a natureza humana. Amém? Meus queridos, obrigado pelo carinho, espero que você tenha gostado, né? A temática é polêmica, talvez eu não resolva tudo aqui, mas espero que você possa entender, né? Entender e saber responder quando alguém te perguntar com relação a isso, né? No mínimo alguns tópicos que, é claro que a gente poderia degustar muito mais. O meu vídeo é curto, já estou terminando, deixando aquele abraço forte. A gente poderia degustar muitos pontos aí de observação, né? Mas o importante é o que nós estamos aí pegando, né? 4, 5 pontos de interpretação aí para não se perder neste texto, tá bom? Já vi muito pregador dizendo ali que eles estavam literalmente, que tá e pá. Então isso aí complica, né? Complica, traz vazão aí. E nem era um espírito, né, irmãos? Ali não era um espírito jamais. Isso aí, alguém vai falar, o espírito de Moisés apareceu então, pastor? Não, o espírito ali era uma visão. Observe que o monte estava tomado pela glória, né, pela glória de Deus, e Cristo estava agora redundante em glória, né? Então ali foi um privilégio, né, que Deus proporcionou
por meio de Cristo aos discípulos de presenciar um fenômeno sobrenatural. Como houve muitos fenômenos na história, não só mostrando a sarça ardendo, o mar se abrindo, as cordonizes, o maná, como também o monte, como eu disse aqui, fumegando, Monte Sinai. Então, assim, a gente tem muitas coisas que a gente poderia continuar, mas eu termino deixando aquele abraço, um beijo no coração, e eu quero pedir em nome de Jesus, se inscreva no meu canal, deixa um like, deixa um joinha e compartilhe, tá bom? Beijo, meus queridos, um abraço.